Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o HIT nos parâmetros histológicos e bioquímicos da bexiga urinária de ratos SHR. A bexiga urinária ela é um órgão oco, muito contrátil e que armazena a urina proveniente dos rins que vem até ela pelos uréteros. A bexiga, notoriamente, ela costuma armazenar até 700 ml, dependendo do indivíduo, que depende muito se é homem ou se é mulher, e também da comorbidade e de como se encontra o estado dessa bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão totalmente elástico e contrátil, principalmente devido à sua camada de tecido muscular e epitelial. A camada da bexiga são divididas em 3 camadas: o epitélio de transição, tecido conjuntivo, tecido muscular e uma fina camada de tecido adiposo que a reveste. A camada de epitélio de transição ela varia o seu tamanho de acordo com o tanto de urina que se encontra dentro dessa bexiga. Quanto maior a urina, quanto maior a quantidade de urina, mais ela se distende. O tecido conjuntivo ele nada mais é que tem a sua função de fixar a camada do epitélio de transição na camada muscular. A camada muscular, por sua vez, é a parte principal da bexiga, digamos, porque é ela que contrai e ela que relaxa para armazenar e expelir toda a urina que é proveniente a ela. Quando olhamos aqui para o epitélio de transição, é onde se encontra, por sua vez, a maior parte dos carcinomas papilares. Por quê? Porque é onde entra em total contato com a urina. Essa é a parte que vemos. Então a urina pode ser algo muito tóxico para esse epitélio, que, por sua vez, a maior parte dos cânceres de bexiga eles não são invasivos, categorizados com estágio 1 e estágio 2, que é o carcinoma in situ, que é um carcinoma plano, e também temos o carcinoma papilar, e esse tumor que começa a invadir mais para fora do tecido conjuntivo, formando papilas. O carcinoma invasivo muscular ele é mais difícil, ele é muito mais difícil de acontecer, mas ele é dividido em 3 estágios. O estágio 2, o 3 e o 4. O 4 ele já é categorizado como uma metástase, invadindo principalmente indo para o cérebro e para os pulmões. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o baixo consumo de líquidos e a exposição a produtos químicos. Por isso eu disse que a urina ela é muito danosa ao epitélio, porque o epitélio é quem basicamente fica ali com qualquer conteúdo que tenha vindo ali na bexiga, qualquer que seja ele, quem está em contato é totalmente o epitélio. Irritações crônicas e infecções são muito preocupantes também, principalmente quando vemos que a próstata é um órgão que fica abaixo e que contrai muito a bexiga. A hiperplasia prostática benigna é um dos casos de uma das neoplasias mais frequentes, chegando a quase 30%, são 29,2%. E com isso, com o crescimento da próstata, aumenta-se o risco de casos de câncer de bexiga também, chegando a 3,4%, 7.590 casos. Como eu mostrei aqui para vocês, pela próstata estar aqui embaixo, com o crescimento prostático, há uma compressão da uretra e um fechamento, digamos, da saída da bexiga, causando uma inflamação da bexiga, e como a inflamação é um dos principais fatores de risco, isso agrava muito essa questão de câncer de bexiga. Sobre a hipertensão é um aumento sustentado da pressão arterial a níveis superiores de 140 mm de mercúrio sistólicos e 90 mm de mercúrio diastólico. A pressão normal é categorizada pelo tal famoso 12/8, que são 120 mm de mercúrio sistólicos e 80 diastólicos. Basicamente, a hipertensão arterial ela é uma desregulação dos 2 mecanismos de controle da hipertensão, que é o a curto prazo, que é o barorreflexo, e ao longo prazo, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu já dei prévia aula para vocês, tem um vídeo lá no nosso canal. Os principais fatores de riscos para a hipertensão arterial é o alto consumo de sal, a obesidade, hereditariedade, o estresse e a má alimentação e a não prática de exercício físico. Tanto que uma redução de sal, uma boa alimentação, o controle de peso e atividades físicas regulares são uma das principais
principais interrupções que podemos colocar na vida desses indivíduos para a diminuição da pressão arterial. Uma dessas opções, como a prática de exercício, então é o treinamento intervalado de alta intensidade, porque ele cronicamente ele aumenta o número de mitocôndrias, a atividade enzimática, o conteúdo de glicogênio. Ele também se perdura com maior gasto energético, diminuindo a probabilidade de obesidade. E também o seu efeito hipotensor ele é muito maior que o treinamento normal. Ele se perdura por mais tempo, o efeito hipotensor pós-exercício. Isso ajuda muito para que voltamos a ter o mecanismo do barorreflexo, que ele volte a se regularizar normalmente. Com a redução da inflamação, porque a hipertensão ela gera uma inflamação crônica. Isso ataca muito a bexiga urinária. E o exercício físico, com o seu caráter anti-inflamatório, ele reduz muito a inflamação sistêmica, e com a perda de peso e uma perda de gordura corporal. Com isso, o nosso objetivo foi verificar os efeitos do treinamento de alta intensidade nos parâmetros bioquímicos, plasmáticos e estruturais da bexiga. Quando olhamos para o delta de pressão arterial, vemos que o treinamento de HIIT ele conseguiu diminuir muito a pressão arterial, categorizando como o HIIT sendo uma ferramenta viável e totalmente boa para a diminuição da pressão. Quando olhamos para os parâmetros de peso, principalmente para o ganho de peso, vemos que os dois animais hipertensos, tanto o SHR quanto o SHR com treinamento, diminuíram. Entretanto, o HIIT diminuiu menos que o SHR, possivelmente porque ele regulou os parâmetros bioquímicos. Vemos que ele diminuiu os colesteróis totais e também ele utilizou melhor o glicogênio, a glicose. Vemos que a glicose circulante do HIIT se encontra menor, possivelmente pela sua regulação, pela sua regulação e melhor captação da glicose. Quando paramos para olhar os perfis histológicos, vemos aqui no azul de toledina que o SHR ele tem uma maior quantidade de mastócitos na sua camada total da bexiga. E categorizando o que? Os mastócitos são células recrutadas quando vemos perfis inflamatórios. Então, o HIIT, ele diminuindo a inflamação, ele diminuiu a quantidade de mastócitos. Uma das preocupações dos mastócitos é que com a sua migração para o local de inflamação, ele traz danos ao epitélio e à camada muscular. Então, por isso encontramos uma maior decomposição de colágeno nos SHRs, porque com a maior migração de mastócitos, há maior danos. Com a maior inflamação, há maior dano à bexiga. Então, a deposição de colágeno, ela vem para, teoricamente, ser uma cicatrização para isso. Mas uma das principais problemas dessa decomposição de colágeno é nessa área muscular, porque vemos que tem uma maior deposição de colágeno nos SHR. O HIIT ele conseguiu diminuir essa deposição de colágeno. Com isso, ele traz uma melhor funcionalidade da bexiga, porque a decomposição de colágeno ela traz uma fibrose tecidual para esse órgão. Uma fibrose tecidual faz com que o órgão não funcione adequadamente. Ainda mais a bexiga urinária, que é um órgão totalmente contrátil. Então, essa menor quantidade de colágeno intramuscular principal que traz totalmente uma fibrose muscular. Então, o HIIT ele conseguiu diminuir a deposição de colágeno, diminuir a inflamação, vendo aqui com os mastócitos, sendo uma ferramenta fundamental de intervenção para a hipertensão e melhoras do perfil, tanto histológico quanto bioquímicos. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui e eu agradeço. Continuem assistindo todos os vídeos do nosso canal. Muito obrigado.